Bem, vamos resolver um exercício de ponderação de termos mediante o cálculo de frequência de termos, TF, frequência inversa de documentos, IDF, o produto TF-IDF e o TF-IDF normalizado. Para isso, primeiro extraímos cada um dos termos contidos em cada um dos documentos. Neste caso, nós temos 5 documentos, então precisamos extrair os termos. E ao extrair os termos, nós precisamos isolar cada um deles individualmente. Dessa forma, nós conseguimos identificar que nós temos o termo sorvete, chocolate e pudim. No primeiro documento, a palavra sorvete aparece 3 vezes. Então, nós registramos então a sua frequência como 3. O chocolate não aparece no primeiro. Aparece uma vez. E pudim não aparece esse termo no primeiro documento. No segundo documento, nós temos 2 sorvetes e um pudim. Então, em sorvete registramos 2, chocolate não há e pudim nós temos 1. No terceiro documento, nós temos 2 sorvetes. 2 vezes aparece esse termo. Não tem chocolate e não tem pudim. No quarto documento, nós temos chocolate 2 vezes. Não tem sorvete e não tem pudim. E por último, nós temos no quinto documento 2 vezes aparece o pudim e uma vez aparece o chocolate. Acho que é isso, né? Então, dessa forma, nós já temos a nossa matriz. E aqui nós temos então o documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5. Essa é a nossa matriz de frequência. Esta matriz de frequência são os valores absolutos. Nós conseguimos identificar aqui então cada uma das frequências dos termos em cada um dos documentos. E esta é a base então para nós calcularmos as nossas os nossos indicadores de TF, IDF, o TF, IDF e o TF, IDF normalizado. Bom, para isso nós precisamos adicionalmente calcular a quantidade de documentos, a quantidade de termos que temos em cada documento. Ok? Então aqui nós temos 4. No segundo documento nós temos 3. No terceiro documento 2. No quarto documento 2. E no quinto documento nós temos 3. E nós temos um total de 5 documentos.
Nós temos um total aqui de 5 documentos. A quantidade de termos aqui neste caso são 14 termos. De documentos, então, nós temos 5, e aqui nós fazemos também a conta de quantas vezes aparece cada um dos termos em cada um dos documentos. Então, aqui nós vamos contar, nós não vamos somar, nós vamos contar, porque nós precisamos saber a quantidade de vezes que aparece esse termo nos documentos. Então, nós precisamos contar. O termo sorvete aparece em 3 documentos, o termo chocolate aparece em 3 documentos e o pudim aparece em 2 documentos. Bom, estando pronta então essa nossa matriz e esses totalizadores que nós temos, e junto com as quantidades de termos de cada um dos documentos, que indica é o seu tamanho, com essas informações então nós podemos calcular todos os indicadores que são referentes primeiro ao TF, e a sua fórmula é 1 mais o logaritmo da frequência do termo. Então, para isso, nós precisamos, primeiro, criar novamente a nossa matriz aqui embaixo. Nós teremos novamente a mesma estrutura da matriz, porque então nós precisamos calcular de cada um desses itens, nós precisamos calcular da frequência desse termo em forma logarítmica. Então, para isso nós temos que aqui seria 1 mais o logaritmo. Neste caso, o que vai acontecer com o logaritmo? No Excel, se a gente utilizar o logaritmo normal, ele vai sempre pedir qual vai ser a base. Então, nós podemos utilizar diretamente já o logaritmo de 10, porque automaticamente ele já entende que está sendo na base 10 e não vai pedir a base para mais uma informação. Então, neste caso, nós temos 1 mais log de 10. Neste caso, do sorvete, que são no documento 1, ele tem uma frequência de 3. E seria só isso para o sorvete. E assim para cada um dos itens. Aí veja o que acontece quando ele replica a fórmula aqui embaixo. Ele apresenta um erro, que aparece de número. Por que esse erro? Porque não existe o logaritmo de 0. Então, para resolver isto, o que nós precisamos fazer? Aquilo que diz basicamente na fórmula, como nós temos lá na nossa apresentação. Se a frequência for maior do que 0, então a gente aplica o logaritmo. Se a frequência for 0, então simplesmente a resposta é 0. Então é isso que a gente vai dizer dentro da nossa fórmula. Para que isso aconteça, nós dizemos que se este valor que estamos calculando aqui, ele for maior do que 0, desculpa, a própria frequência, somente se a frequência, aqui nós temos se a frequência
for maior do que zero, então nós aplicamos a fórmula. Se não, o resultado vai ser zero. E agora sim, então esse aqui é o resultado que nós teremos. Os 3 primeiros valores tem, o outro não tem. E isso a gente então replica para os outros itens. Desta forma a gente calculou então o TF de cada um dos itens. Vejam que quando a frequência é 1, o logaritmo vai ser 1. Mas quando é diferente de 1, então nós temos valores diferenciados aqui dentro da tabela. Então nós já fizemos a primeira parte. O que nós precisamos agora é fazer o cálculo do IDF. O cálculo do IDF. Para nós fazermos o cálculo do IDF, novamente nós repetimos inicialmente o cabeçalho. E neste caso, o IDF, o que ele está fazendo? É o cálculo sobre o logaritmo de 10, né, o logaritmo base 10 que a gente está usando aqui nesse caso, sobre o total de número de documentos, tal como diz lá na nossa apresentação. Sendo o N o número total de documentos e o N minúsculo o número de documentos que contém aquele termo. Então, nós já sabemos que, nesse nosso exemplo aqui, o que vai acontecer? Nós temos que o logaritmo de 10 o total de documentos é 5 dividido pelo número de pela quantidade, o número de documentos que contém aquele termo, né, K1, etc. Então, no caso, está aqui essa informação. O sorvete está em 3 documentos. Então, nós vamos utilizar este valor, que é o logaritmo de 5 dividido por 3. No caso do chocolate, vai ser o logaritmo de 10 de 5 dividido também por 3, só que nesse caso, especificamente, do chocolate que estamos calculando. E o do pudim vai ser o logaritmo de 10 do 5 dividido, neste caso, por 2, que é a quantidade de documentos que tem o termo pudim. E assim nós concluímos o IDF. Depois disso, o que nós temos? Nós vamos ter o TF vezes o IDF. Para o TF vezes o IDF, nós teremos então o mesmo formato, do mesmo tamanho da matriz original. Tá? Só que no caso dos valores, o que vai ser? É o TF vezes o IDF. Para isso nós precisamos então calcular o TF vezes o IDF.
Está calculado aqui, ok? E o que precisaremos fazer com cada um desses termos? Veja, nós estamos multiplicando o TF de sorvete no documento 1 vezes o IDF do sorvete que aparece nos documentos. Então, nós temos este valor aqui. O que acontece? Nós aqui também precisamos na próxima seria simplesmente o F13 vezes o F19 de novo, e assim com cada um deles. Aqui nós teremos F13 vezes F19, F14 vezes F19, aqui F15 e F16, que como é zero, todo número multiplicado por zero dá zero, óbvio. E aqui nós teremos, então, cada um desses termos do TF multiplicados pelos respectivos, os valores do sorvete multiplicado pelo IDF do sorvete, os do chocolate, cada um deles multiplicado pelo do chocolate, e do pudim multiplicado pelo do pudim. E assim nós concluímos, então, a nossa matriz de TF e IDF. Agora nós precisamos do TF e IDF normalizado. E como é que isso vai acontecer? A matriz fica do mesmo tamanho, só que no nosso cálculo, o que vai acontecer aqui, na hora de calcular o TF, aqui, esse TF ele tem que ser normalizado de acordo com a fórmula que nós temos na nossa apresentação. Está aqui. Nós temos então aqui este é o TF, que está sendo multiplicado pelo IDF. E aqui, o caso o TF, ele é dividido pelo tamanho do documento. E é isso então que nós fazemos nesta nova fórmula. O TF normalizado ele vai ser igual ao TF normal dividido pelo tamanho do documento em que aquele TF está sendo calculado. Então, o do sorvete no documento 1, então o documento 1 tem um tamanho de 4 termos. Então, aqui nós estamos normalizando o sorvete, né, o TF do sorvete dentro do documento número 1. Este valor que está aqui vai ser dividido um pelo outro e multiplicado pelo valor do IDF, tal como está na fórmula. Okay? Então temos aqui o TF dividido pelo tamanho do documento vezes o IDF. E é isso que nós estamos fazendo nessa nova fórmula dessa última matriz. Conferindo aqui, nós temos o F12, que é o TF do sorvete no documento 1, dividido pelo tamanho do documento 1, que é de 4 elementos, multiplicado, aqui neste caso, pelo
IDF. Então, este valor que nós temos lá verificando, então, nós estamos multiplicando sempre. Neste caso, F12, F13, F14, F15 e F16, que é as células correspondentes ao TF. F12, F13, F14, F15 e F16, todos eles sempre estão sendo divididos pelo C4, que é onde está a informação sobre o tamanho do documento, que são de 4. Neste caso, o documento 1 é 4, o documento 2 é 3, então aqui não é. Aqui é do documento 4, o documento 1, desculpa, é 4, no documento 2 é a informação que está na célula C5, que é 3, depois é 2, depois é 2, depois é 3. Aqui nós estamos falando da célula C4, C5, C6, C7 e C8. E esta é a informação que nós temos aqui na fórmula C4, C5, C6, C7 e C8. E todos eles multiplicados pelo F19 neste caso, que é o IDF para o sorvete. Mesma coisa vai acontecer então com os outros valores, onde nós temos G12, G13, 14, 15 e 16, que estão sendo divididos por C4, C5, C6, C7 e C8, e multiplicados por G19, que é o IDF correspondente ao chocolate. E por último, no pudim, todos eles se referem ao TF, que estão nas células H12, 13, 14, 15 e 16, divididos pelo tamanho do documento, que é C4, C5, C6, C7 e C8, multiplicados pelo IDF, que está na célula H19. E desta forma a gente encerra esse exercício, que era para fazer o cálculo do TF e IDF normalizado. Neste caso, nós temos então o peso de cada um dos termos em cada um dos documentos. Então, o termo sorvete, ele tem no documento 1 um peso 0,08, no documento 2, 0,09, documento 3, 0,14, documento 4, 0, porque ele está ausente, documento 5, 0, porque ele é ausente. Então, o sorvete ele é mais relevante, ele é mais significativo dentro da nossa busca, principalmente no documento 3. Vejamos que aqui no documento 3, olha só o que acontece. O documento 1, ele aparece 3 vezes. Pela lógica, né, pela nossa forma natural de ver as coisas, a gente poderia pensar que no documento 1, a palavra sorvete tem mais importância, mas neste caso a gente vê que pelo cálculo, aqui recebe mais peso, seria o documento 3, que é onde aparece o sorvete somente 2 vezes. Vejam que no documento 2 também aparece 2 vezes. E mesmo assim, os valores que nós temos lá no final são diferentes. Por quê? Porque neste caso aqui, no documento 3, os termos estão sozinhos, não tem mais ninguém com eles. Então, eles conseguem carregar todo o peso do valor que tem dentro do documento. Enquanto que no 2 está diluído e compartilhado com o outro termo, que é pudim. E no 1 também, apesar de ele aparecer 3 vezes, ele também está compartilhando esse peso.
E por isso é que aqui, no final ponderado, então nós temos isso, nós temos o sorvete é mais importante, é mais destacado no documento 3, o chocolate vai ser no documento 4 e o pudim vai ser no documento 5. Se a gente verificar o documento 4, o chocolate aparece 2 vezes e sozinho, enquanto que aqui aparece somente uma vez e acompanhado. E no documento 5 aparece o pudim 2 vezes, e este é onde mais peso tem o pudim neste caso, que está sendo repetido 2 vezes. Então, desta forma, a gente consegue matematicamente, além de poder desenhar os vetores de cada um dos termos, a gente consegue identificar qual é o peso que corresponde para cada um dos termos dentro dos seus documentos. E desta forma, assim, a gente conclui esse exercício referente à construção das matrizes de ponderação de termos TF e IDF. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.